Vendo uma mulher de verdade e uma mulher importante, viu, Celino? Inclusive para muita gente aqui da região, quem tem criança, né? Pois é. Nós estamos recebendo a doutora Socorro Martins, que muitas vezes participa com a gente aqui por telefone, falando sobre vacina, né? Recomendações de vacina, mas hoje nós vamos falar de um assunto um pouco mais diferente, né? Pois é, vamos falar de um assunto um pouco mais complexo. Ela, que além de médica bem-sucedida, ela que além de empresária bem-sucedida, ela é presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria, né? Uma área da medicina tão sensível e que todos nós somos tão gratos todos os dias, porque passamos por um pediatra em algum momento da nossa vida. E na sequência da nossa existência, os nossos filhos também precisam desse auxílio, desse profissional tão querido. Mas ela ocupa o cargo de presidente na Sociedade Paraibana de Pediatria. Não é comum ver uma mulher chegar a um cargo tão alto dentro da sua área de atuação. E fazendo um gancho com a Semana da Mulher, doutora Socorro, a gente quer exatamente saber disso. Primeiro, lhe dando as boas-vindas e entender um pouquinho do contexto da mulher na medicina como um todo. E como a senhora tem experiência, como tem um consultório, como tem uma empresa, como dá aula, enfim, qual é essa relação da mulher? A mulher hoje está de igual para o homem. Quando a gente vê uma médica como a senhora, arrumada, reconhecida, talentosa, a gente diz, não tem nenhum problema, né? Não deve sofrer nenhum tipo de problema. É assim no dia a dia dos negócios, no dia a dia do convívio com seus pares? Seja bem-vindo ao Balanço. Boa noite para todos vocês que fazem este programa maravilhoso, os ouvintes. Olha, diante dessa apresentação, minha autoestima aqui... Mas é de verdade. Tá, é de verdade. Assim, muito obrigado por tanto, tá, Celino Neto? É isso. Realmente, ser mulher é uma missão e um grande desafio, né? Principalmente na nossa cultura. E quando a gente agrega tudo isso, ser profissional, porque a mulher hoje ela busca esse lugar, né? Ela precisa, inclusive, a gente sabe que a maioria dos lares, vamos falar do Brasil, a maioria dos lares brasileiros está a força da mulher, né? São sustentados para a mulher, então ela tem o seu papel como mãe, como esposa, dona de casa, porque pelo fato de você trabalhar fora, de você ser médica, de você dar aula, de você ter seu consultório, de você ser empreendedora, de você pertencer a algum conselho, isso não tira de você, não mitiga as suas funções, né, inerentes como mulher, né? E às vezes a gente também se sente um pouco culpada, porque a gente gostaria de fazer tudo com excelência, de ser onipresente. Mas só Deus é onipresente. A mulher é detalhista, já é nato da mulher, né? De fazer tudo com excelência, de ser boa mãe, boa esposa, né? De ser amiga, de ser conciliadora dentro da família e também ter seu lugar no mercado, na sua vocação profissional, porque a mulher ela não é só vocacionada para ser mãe, para ser esposa, né? Que é o que isso define e definiu em muito tempo na nossa cultura, né? O que era ser mulher, era ser vocacionada para o lar. Mas os tempos mudaram, tudo mudou e a mulher entrou no mercado de trabalho. No tempo que a senhora começou na medicina para hoje, doutora Socorro Martins, tem muita diferença assim de a mulher que está chegando agora ou a que chegou no seu tempo? Com certeza. Quando eu era estagiária, estudante, eu entrava no centro cirúrgico, na grande maioria das vezes eu era a única mulher naquela sala. O tratamento era igualitário? Hoje, não era. Existia o preconceito? Com certeza. Se olhava assim, né, bonitinha, novinha. Duvidava da capacidade. Se fazia já uma avaliação, a gente sentia nos olhos, né, dos médicos, dos colegas, e isso nos intimidava, a gente se fechava, né, para se proteger. Mas, e como eu ia falando, né? Hoje você entra, eu sou também neonatologista, faço assistência em sala de parto, então quando chego lá nas cesáreas, então na grande maioria das vezes é 100% mulher. Né? Então, a gente até diz o grupo da Luluzinha, né? Hoje é grupo da Luluzinha. A mulher foi se colocando, e como a mulher tem essa vocação de cuidar, né? Então a medicina, a saúde, casou perfeitamente com a mulher. E hoje, dentro da medicina, 51% dos médicos formados em nosso país, se a tendência é aumentar, são mulheres. E os espaços de poder dentro das estruturas médicas?
também são ocupadas por mulheres na mesma proporção? Não existe equidade, né? Então nós somos em número bem mais importante, mas bem mais numerosa, mas não temos a força, a visibilidade, não ocupamos ainda os cargos, né, principais de gestão, tal. Não somos ainda e precisamos. Interessante, doutora, que a gente pensando nisso, Celino, quantos diretores nós já entrevistamos aqui de hospital? E diretora, não são muitos não. É verdade, né? não são muitos diretores, né, de hospitais, seja público-privados, e diretora é raro demais, né? O hospital de Trás, nós que tivemos doutora... Eita, esqueci. Doutora Vívia. Doutora Vívia. Isso. Né? Hoje nós temos a diretora, acho que... Doutora Suelen. Doutora Suelen do ISEA. E tem lá no não sei se ela permanece, acho que é a doutora Suelen ainda no ISEA. E temos lá no Tramo também doutora, que é diretora, acho que técnica, me fugiu o nome dela. Mas a maioria são realmente diretores homens. Ainda tem o pagamento, o salário, o que é percebido pela mulher é igualitário, na mesma função? Uma cirurgiã, por exemplo, recebe a mesma coisa de um cirurgião? Olha, dependendo de para quem você está trabalhando, né? Se for, por exemplo, um convênio, então aquilo ali é uma tabela, né? Não tem distinção, existe equidade. Mas, tirando em outras situações, há uma diferença, tá certo? Quer se pagar essa mais luta, ao homem do que à mulher. Paulo, essa luta é de tanto tempo. Todas as profissões. Essa luta é de tanto tempo e a gente ainda está falando sobre isso. Servidor, digamos, de um hospital, eu acho que não tem diferença. Não tem diferença. Isso né? aí já foi uma conquista, né? A gente, o servidor federal, o servidor público também. Mas se ele for para o setor, por exemplo, autônomo, então querem pagar mais, ou se for terceirizar, querem pagar mais, tem uma tendência a pagar mais ao homem melhor. Como se ele tivesse mais capacitado. Esse tratamento, por exemplo, que como exemplo foi dado num centro cirúrgico outrora, pela senhora, nesse exato momento, é motivo de algumas mulheres não se aventurarem em algumas especialidades de inibidas, por ser de um universo em sua totalidade, ou quase em sua totalidade preenchido por homens. Aquilo faz com que as mulheres não adentrem aquela especialidade e se contentem ali com a dermatologia, se contentem ali com a pediatria, que tem uma característica, uma nuance mais feminina. Existe isso. Pode contribuir, mas isso está mudando, né? Você vê especialidades que antes... falar agora de mudança. Que antes era essencialmente masculinas, e você vê mulheres, né? Ortopedia é uma especialidade de homem, né? Tinha essa percepção. Eu conheço como ortopedista em Campinas a doutora Tatiana. Eu acho. A gente conhece. Tem outras de João Pessoa que vem trabalhar aqui. Mas é muito pouco, né? Isso. Mas assim, e aos pouquinhos está se tentando reverter isso aí. E eu chamo também a atenção aqui, né, nesse debate, é a questão da expectativa de vida da mulher. Essa questão da mulher, né, além de todas as suas atribuições como mulher, e abraçar também um mercado de trabalho, isso fez com que também sua expectativa de vida diminuísse, principalmente na medicina. Vocês sabiam que os médicos, de uma maneira geral, vivem menos do que demais categorias profissionais e que a mulher médica ainda vive menos do que o homem médico? Também tem isso. Mas o SUS paga de forma equiparada? O SUS, sim, mas às vezes o repasse não. Entendeu? Tem isso também. Entendi mais ou menos. como é a ação. Porque tem as tabelas, né? Mas quando vai no montante, tá entendendo? Às vezes não é pago exatamente aquilo ali. Quando a senhora falou de que a mulher vive menos, seria a vida profissional, a vida útil profissional? A vida dela, a expectativa de vida dela é em torno de 15% a menos do que o homem. A mulher médica. A mulher médica? A gente se atribui esse excesso, né, de atribuições que ela abraça e sobrecarrega, ela às vezes esquece de se cuidar, né? É uma demanda muito grande. Mas são números aí, não estou aqui, tá entendendo, em achismo, são nomes com evidências. Mas assim, também na vida profissional, por exemplo, as mulheres
se aposentam mais cedo que os homens ou não? Não tem essa... Dizer assim, eu não estou mais atendendo, não estou mais... Não, aí segue, né? A lei trabalhista. A gente, pela idade, pelo tempo de serviço. Que também foi uma conquista da mulher. Da mulher. Que também foi uma conquista da mulher. Porque ela se desgasta mais, Isso, né? isso. Até porque ela acumula essas funções, a sua fala inicial. Não, mas foi exatamente dizendo que a mulher, além de todas as atribuições, tem as que são da natureza da mulher, mas como, por exemplo, eu não me referia nem nem dessa forma da aposentadoria. Eu dizia assim, por exemplo, autônoma. Aí o homem tivesse um tempo mais de vida, mesmo já com uma idade mais avançada de atendimento, e a mulher já não tivesse mais capacidade por conta de tantas atribuições. Isso acontece? Olha, a gente... a mulher é tão forte, né? É tão forte, a mulher tem tanta energia, né? Assim, às vezes o homem coloca, se aposenta ele para ele mesmo antes, né? Ele resolve se aposentar dentro dele, de sair do mercado, tal, do Sim. que a mulher. E a mulher, ela se sente desafiada, ela quer sempre buscando, né? Ela cria os filhos, depois ela já está nos netos. Hoje os estudos mostram a importância já da... Ela não se contentou em ser mãe, ela agora quer ser avó também, ter um protagonismo dentro das famílias, como avós. Importantíssima a presença da mulher como avó. Então ela tem, assim, é algo contínuo, né? Não para. Eu tá certo? vivo Ela vai buscando. o meu lar vive em harmonia, porque eu adotei, Paulo, o formato em que a última palavra na minha casa sempre é minha, que é o velho sim senhora, né? Sim senhora, eu recebo, eu aceito. É Dona Isabelle que puxa para si toda a responsabilidade de organização, da dinâmica da casa. E entendendo que só ela tem essa capacidade que eu não tenho, eu, além de respeitar, eu de forma resignada entendo aquilo, reconheço o meu lugar e a gente vive extremamente feliz, sem nenhum tipo de conflito. Mas essa é Só me chamam pro botijão d'água. Quando precisa de botijão d'água, quem bota sou eu. Mas tirando isso, Dona Isabel porque toma conta essa de tudo. força motriz do homem, né, essa capacidade física, a mulher não tem, né? Muitas vezes aí Isso. você complementa, Ou né? pode Já até que você ter, não mas pode. Não tem pra quê também, né? Isso, e outra coisa, eu o posso homem com botijão, precisa, mas se tiver precisa entender com a o importância querido, de fazer um gesto. O homem precisa da importância, Não é- entender a importância de fazer o gesto para sua companheira. E para a mulher como um todo, E né? a gente tem, digamos, doutora Socorro Martins com muita experiência já, né, na área dela. Aí tem em frente aqui uma jovem, né, que é jovem mãe, jovem também como profissional do jornalismo, né, que chegou num mundo melhor, mas apesar de ainda ter conquistas a serem feitas, mas já bem melhor do que quando a senhora começou a sua vida profissional, né? Com certeza. Mas aí a gente vê, Carlos, como a doutora Socorro estava falando, que a gente está num processo de melhora, um processo de mudança, só que a gente ainda está muito distante do que a gente chama de equidade, né? Que a igualdade a gente nunca vai ter porque somos diferentes, homens e mulheres. Ponto final. Mas a equidade, o momento em que a gente tem o suporte necessário, o espaço necessário que os homens têm. Daqui do nosso estúdio a gente percebe que temos Suênia na técnica, por exemplo, que não é uma coisa muito comum. A Correio tem uma pessoa que é dessa parte técnica, General. que é uma pessoa Ela é que general. comanda toda uma equipe e que é uma mulher. Mas nas redações de jornalismo, nas redações de TV, de rádio, de site, somos ainda minoria. Porque justamente a gente ainda precisa percorrer um caminho até chegar. Mulheres no microfone é uma coisa que a gente não tem em quantidade. quanto Doutora os Socorro, homens. as presidentes das sociedades brasileiras, né? E dos seus respectivos estados, tem como maioria também mulheres da sociedade de pediatria? Não, apesar da Que coisa pediatria ser 76% Isso. né, Formada dos por pediatras, mas os presidentes, os cargos de gestões são por homens. Aí não é uma eleição, não? As mulheres não votam, Isso não? não é motivo de Pois é. debate? Mas às vezes a mulher não se candidata, Não não se se, posiciona. acredita. Isso é não é um problema só encorajada, nas não é sociedades não é médicas, não, Carlos. motivada, né? As mulheres são maioria como eleitoras também. E a gente elas tem um não, reflexo não disso. existe essa representatividade nas cadeiras do Congresso, no Senado, por exemplo, nem da Câmara de Vereadores. Nem no Poder Executivo e nem no Poder. É. Eu não me entendo como as leis evoluem, por exemplo, para que a sociedade brasileira tenha debatido e tenha conquistado as cotas, por exemplo, as cotas, e por que dentro da mesma perspectiva a mulher não conseguiu nem mesmo que por força de lei, não necessariamente por representatividade, mas por força de lei, que ela ocupasse o espaço
que é correspondente ao percentual Mas que ela tem ocupa em números na Na sociedade. política também Na tem, política porque na existe, política. né, Agora, há recentemente. pouco tempo que veio aquele valor que é para a mulher, porque geralmente a maioria dos presidentes de partidos são homens, que tem a chave do Não, mas eu cofre, falo né? em além, Carlos. Por exemplo, o Congresso tem 300 cadeiras, obrigatoriamente ser 150 homens e 150 mulheres. Sim, mas aí, é nesse sentido que eu tô mas falando. aí se o partido dá prioridade para apoiar os homens candidatos e não as mulheres, elas vão sempre sobrar, né? Apesar de ter 30% pelo menos. Né? As duas, eu vou fazer a pergunta às duas. A Anne Suene está aqui com a gente, se despedindo hoje, já estou morrendo de saudade dela, que é um show de jornalista, só contribuiu com a gente aqui, tirou as férias de Ítalo Hollenberg, que volta amanhã para o programa. A Anne vai se despedir, mas com certeza vai voltar logo para aqui, para ficar com a gente. Você chegou a dizer em algum momento da sua conversa, em algum momento as coisas estão melhorando. É essa a sensação, dentro da perspectiva das duas, uma como médica, outra como jornalista, é isso, está melhorando? Na minha área, sim. Né? Dentro da medicina, a mulher tem se projetado, a mulher tem conseguido mais espaço, né? Ela tem... porque tudo começa já lá no início. Eu acredito que já vem da educação doméstica, tá? É uma coisa que é bem, que retrocede. E já dentro das universidades, já há oportunidade de fala desta mulher, ela já é ouvida, ela é estudiosa, ela já tem um outro olhar que não é só casar e criar filhos, né? Eu acho que daí foi onde a gente tirou as algemas, quando a gente viu, não, mulher não é só vocacionada, a essência da mulher para gerar, perpetuar a espécie, né? Casado ou não, mas perpetuar a espécie. Não, ela também pode fazer outras coisas, né? Ela tem um cérebro também. Então, eu acho que a partir daí começou a haver a nossa independência. Porque, realmente, se você não tiver rede de apoio, você fica limitado, castrada. A mulher fica castrada. Né, os filhos, né, tem a mulher, ela tem que cuidar da sua prole, tá entendendo? Então, ela precisa, isso aí foi onde houve a independência da mulher, né? Foi ela poder se posicionar. Pelo menos é um aí, discurso né? que me deixa otimista, né? Porque a depender do segmento, a gente pode ouvir verdadeiras barbáries. Ô Celino, eu estava observando recentemente com o discurso da doutora e lembrando aqui esses cursinhos que divulgam, né? As aprovadas e tal. E eu acho que em medicina eu vi muito mais mulher do que homem. Isso, acho que tem muitas mulheres sendo aprovadas nos cursos de medicina, né? Tem muita mulher. Tem muitas mulheres, né? Justamente aquilo que eu falei no início, a mulher, ela se identifica com cuidar, né? Saúde, É mais medicina, genuíno, né? né? É cuidar, né? É o ser humano. O homem, ele, apesar que mulher gosta também de tecnologia, tá? Mas assim, ela se identifica mais. E a gente está vendo dentro da medicina e em todas as áreas da saúde. Quem está mandando um abraço para a senhora é o nosso amigo doutor Evaldo Nóbrega. Ele diz, doutora Socorro Martins é uma grande profissional da medicina e merece todo o nosso apoio e respeito. Tem um doutor alô Evaldo também, Nóbrega, que é da Associação Médica. Um alô presidente. muito especial de um doutor também, Paulo Martins. Ela não Também, conhece, doutora Meu Socorro. segurança? Meu segurança está na audiência. Paulinho, foi um ele- beijo. foi ele Seu que pai salvou tá aqui, quem foi? Paulo, viu? Tá Tá, dizendo- os dois Paulos estão Diga aqui. à minha mãe que eu a amo muito e sou grato pela vida dela. E ela faz aniversário esse mês, dia 26. Já tá adiantando as comemorações. Adiantando as comemorações. Quer dizer, Paulinho, um foi ele abraço que pra lhe você. salvou naquele dia, não Foi foi? ele é meu segurança. Nas horas vagas, ele é médico. Médico competente Nas horas pediatra. vagas, quando ele não tá fazendo sua segurança, ele tá me respondendo no WhatsApp. Quer dizer que no Que é dia, pediatra de vento. no dia que você pensou de segurança, Silvestre não estava. Silvestre não estava aqui. Não Aí estava que- aqui. Mas aí eu descobri mais esse dom de Paulinho, que levantou-se aí só com uma mão. Com uma mão apenas, pra você ter ideia da força que ele tem, com uma mão apenas ele me conteve. E não houve uma tragédia dentro desse estúdio, Mas graças antes a ele Deus. ficou para responder também. Você fez a pergunta para as duas, não foi? Foi, eu queria ouvir de você também, dentro da perspectiva do jornalista, das redações, desse ambiente que inclusive por alguns considerado marginalizado, que é esse ambiente nosso. Como é que você enxerga isso, né? Eu também enxergo, Celine, que nós estamos num processo de evolução. Eu estar aqui tão jovem, né, com um bebezinho de 1 ano, tendo a possibilidade do meu marido estar cuidando dele para que eu esteja aqui, já é um avanço muito grande. Bebezinho, cuidado pro doutor Paulo Martins. Que é cuidado pelo Dr. Paulo Martins Aquela coisa também. machista do assédio, do Ainda conviver existe. com a mulher todos os dias e se sentir no direito de passar uma cantada, de fazer Claro, uma... Isso ainda isso- existe. Com certeza. É como a doutora Socorro bem falou, que tem uma experiência maravilhosa. Escuta ela falar e concordo com todas as letras, porque ainda que
em proporções diferentes, claro, eu já cheguei no mundo, como vocês bem pontuaram, muito melhor para mulheres do que ela. Talvez por conta da luta dela, ainda que na área dela eu tenha a possibilidade de não precisar lutar de tal forma. Mas a gente ainda é, em qualquer lugar, a mulher ainda é desacreditada. Às vezes, quando a gente, logo no início da carreira, quando eu cheguei na primeira redação de rádio, que aí a pessoa disse, olha, se você quiser ler uma nota e falar que eu falei a primeira vez e eu não gaguejei, todo mundo ficou muito surpreso. Meu Deus do céu, a menina... Que esperava que a mulher fosse mais que ela ficasse assim... Como a doutora Socorro falou, espera o erro da mulher. Né? Ela nós somos muito desacreditadas. A sociedade espera, quer que a gente seja mãe, quer que a gente seja dona de casa, mas também culpabiliza quem escolhe ser assim. E quando a gente se posiciona, e sobretudo mulheres que se posicionam, que têm opiniões contundentes, que não se calam, que não aceitam uma estrutura ou opiniões que lhe diminuam, aí a gente geralmente sofre um pouquinho mais, mas com certeza a gente está num processo de avanço, porque imagine, há 50 anos a gente não estaria aqui debatendo sobre isso. Isso é muito importante. Quando for uma filha sua, já vai ser um mundo melhor. Melhor, né? Vai ser o Bento que vai lutar também pelas mulheres, que os homens também têm esse papel. Não é só a gente contra o mundo, não. Nós estamos lutando todos no mesmo tempo. Claro, é verdade. Doutor Evaldo Nóbrega está aqui, ele mandando um abraço. Diga ele que cheio de carinho. Cheio de um abraço super apertado. Gente muito fina e querida. Maravilha. Olha, e para as mulheres que estão nos ouvindo, eu gostaria de deixar aqui um incentivo, tá certo? Do que é ser mulher. Eu vim de uma classe social muito pobre. Meus pais eram feirantes, tá? E assim, foi tudo muito difícil. Além do mais, meu pai tinha uma doença crônica e tal, então foi uma infância bem difícil. Eu passei no vestibular federal de medicina, não foi por cotas, não se precisa de cotas quando a gente... Claro, cotas ajuda, mas quando a gente luta e quer. Passei na Faculdade Federal de Medicina, aos 16 anos entrei. Jesus. Foi. Me formei muito cedo. O primeiro e único namorado está aqui. Primeiro e único. É outra história. Namorado né? de segurança, porque tudo, está aqui. Tudo, Paulinho né? está aqui já sentado. A minha geração tinha dessas coisas, né? Pena que não existe mais isso hoje. Se ele for segurança igual o filho aqui, o doutor, ele o tamanho é o mesmo. O tamanho é o mesmo, meu filho. E assim, a mulher, essa coisa da gente ser desafiadora, desbravadora, porque precisamos ser, para reverter isso, esse cenário ainda que nos incomoda, né? E nos limita. Então, eu fui a primeira mulher, a primeira presidente do interior, não como mulher, houve outras duas antes de mim, da Sociedade Paraibana de Pediatria, segunda gestão, mas assim, do interior da Paraíba, em 65 anos eu fui a primeira, né? Então, eu sempre gostei de ser desbravadora. Eu fundei, na Paraíba, aqui em Campina Grande, a primeira clínica de vacinação particular da Paraíba, 18 anos. A vacina senta aqui, inclusive, né? Todas as vacinas da minha poesia. Do meu filho também. Muito obrigada pela confiança. Quando chegou uma mensagem, Ana, tá na hora de voltar. Exatamente. Então, mulheres, né, acreditem em si, tá? Lutem, né? Sejam desbravadoras. Tudo é possível quando a gente tem essa força, essa vontade de mudar, tá certo? Eu sempre tive essa vontade de mudar, né? A gente tem que se sentir capaz, mesmo que o entorno das vezes, a gente, que está em nosso entorno, não acredite, não nos dê credibilidade, mas acredite em si, né? E fé. Sabe, assim, acima de tudo, a gente tem que ter muita fé também. Que a gente consegue. Por isso que eu acho que a sua filha, a irmãzinha de Bento, um dia, quando vier chegar, ela vai ter um contexto diferente. A gente está em transformação, porque a mulher, ela está mudando, né? Ela mudou sua percepção, né? De si própria e do mundo. O exemplo arrasta. Levem esse exemplo. Doutora Socorro Martins está aqui com a gente. Socorro, parabéns. Referência na sua domingo, área. Né? Obrigado. Mas todo dia é dia da mulher. E assim, são mulheres como a senhora, né, que estão facilitando o mundo para essas jovens mulheres que estão chegando agora, né? Deixa um legado. Muito obrigado. Assim, eu me sinto muito honrada, muito agradecida pela oportunidade de estar aqui com vocês. E a gente aqui fica honrado e agradecido. Assim, a doutora perguntou quanto mesmo. tempo levaria a entrevista, se 10 ou 12 minutos, nem 10, nem 12, nem 15, nem 20. 26 minutos.
26 minutos. E a gente Entrevista poderia boa é ouvir assim. muito mais, né? Entrevista boa é assim, rende. Doutora Socorro, um beijo grande. Paulinho, obrigado pela presença também. Leva um beijo pra família toda. Família essa amada em Campina Grande. Um cheiro pra vocês. Feliz Semana da Mulher, feliz Dia da Mulher. Para todas as mulheres, e foi muito bom estar aqui com vocês e um feliz Dia das Mulheres, né? Reforçando aqui pra gente e para todas as mulheres, né? Não esqueça que sexta-feira a Celine está sorteando joia para mulher. Sim, mulher gosta de joia. 18 quilates aqui. Nossa. Milton do Ouro que mandou pra gente aqui. Maravilha. Fica atenta, doutora Socorro. Fica atenta. Doutora, muito obrigado, viu? Deus abençoe Boa a noite senhora e todos. parabéns mais uma vez. Quem pode fazer outras coisas, né? Ela tem um cérebro também. Então, eu acho que a partir